Olá, você entrou no mundo de Clarice. A missão é espalhar amor, paz, esperança. Hoje eu vou falar sobre amor. Eu vou contar uma história para vocês de amor, né? Eu vou ler só um trechinho e depois eu vou falar um pouquinho. Aos meus amores que me amaram tão intensamente que me fizeram ter mais e mais vontade de estar viva a cada dia, para viver mais e mais esse sentimento lindo, o amor. Todos somos guerreiros, temos força e podemos superar. A diferença é que eu mostrei para o mundo a minha história, a minha força, a minha fé. Depois de ter me submetido a várias cirurgias, a quimioterapia, a radioterapia, sou uma paciente em revisão, vivo feliz e normalmente a minha vida, um dia de cada vez. E depois disso tudo, em 2008, enfrentei uma tuberculose. Fiquei grávida, logo depois, um ano depois eu fiquei grávida e a minha filha hoje tem 10 anos. É linda, saudável, companheira, parceira, uma bênção em minha vida. Aprendo todos os dias com ela a ser uma pessoa melhor. Essa é a minha história de superação e fé. Acreditar sempre. Obrigada aos meus pais, casal maravilhoso que me trouxe para a Terra e me ensinou tudo, principalmente a ser a pessoa que eu sou. Obrigada por essa família maravilhosa e enorme, por todos os meus amigos queridos e por todos que passaram pela minha vida. E obrigada, Papai do Céu, por tudo, por estar viva e por poder contar a minha história. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu livro, Força e Fé Sempre, a minha história. E eu separei alguns trechos do livro para falar um pouquinho, tá? Primeiro, assim, um agradecimento, né? Porque essa história aconteceu graças a todos que passaram em minha vida, que fizeram esses momentos especiais. E aí, eu faço um agradecimento ao meu amigo que tornou isso possível. O meu livro é um presente de um grande amigo, um querido amigo. E sou grata a ele, né, por ter realizado esse meu sonho. E ao meu amigo também, que tornou isso real em matéria de livro, né? E a pessoa que editou, né? Então eu faço esse agradecimento no início. E aí não posso falar do meu livro sem falar no prefácio, que foi escrito pela Sami, a minha Super Sami, Samira Valente. Eu chamo de Super Sami, é uma energia na minha vida. Eu amo de paixão. Até hoje ela me manda assim uns recadinhos que me fazem acreditar nos meus óculos cor-de-rosa, que ela fala que eu vejo o mundo com os meus óculos cor-de-rosa. Ela botou, eu vou ler só um trechinho do prefácio, tá? A Clarice, Clá para os íntimos, é mesmo um ser especial e de outro planeta. Quem a conhece sabe que volta e meia ela viaja em um mundo só dela, mas sempre com leveza, porque ela é uma pessoa leve. O mundo pode estar desabando ao redor dela, mas Clá não aperta o passo, seguindo sempre um ritmo próprio, sem se abalar. E não é por falta de percalços no caminho. Clarice é especial justamente por isso,
Não lhe faltaram pedras na caminhada até aqui, mas ela foi empurrando cada uma para o lado e seguindo em frente, dando um verdadeiro banho em muita gente que vive resmungando por aí, sem saber o que é, de fato, lutar pela vida. Esse é um presente ao prefácio escrito pela Samira Valente, que me define, né? Ela me vê desse jeito. E aí eu começo o livro contando, né, sobre a minha história de amor, sobre a minha separação, sobre o recomeçar, né? E aí eu venho lembrando de tudo, né, da minha vida. A quimioterapia, a radioterapia, os meus anjinhos, né, o Belize e a doutora Teresa, os anjinhos que cuidam de mim até hoje, que são os meus médicos, mas que eu chamo de anjo. E aí eu falo sobre todos que cuidam de todos na saúde, né, em especial aqui doutor Júlio, que cuidou do meu pai, da minha mãe. Eu não falo assim, eu falei, eu abri um parênteses aqui agora para falar sobre as pessoas, né, que cuidam da gente, né, as pessoas, os anjinhos que Deus coloca no nosso caminho, a Mari, Neudinha, né, Aparecida, que já partiu, enfim, essas pessoas lindas que cuidam da gente, né, com tanto carinho, né. E aí eu tenho uma frase: se houver 1% de chance, deve haver 100% de esforço. Isso está no meu livro. A Santa Paulina, né? A Madrecita, que eu chamo, a Madrecita linda, que entrou na minha vida lá em 2002, né? Nunca, jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. E aí eu conto a minha história, né? História de amor, do Juntos para Sempre. E aqui eu entro, né? Eu conto sobre se não for pelo amor, que seja pela dor, né? A minha chegada ao Grupo Espírita Chico Xavier, lá em Santa Catarina. O presente, o Missionários da Luz, que é o livro de Chico Xavier, que muda a minha vida, né? Pelo Espírito André Luiz. Ele muda a minha vida. À medida que eu vou lendo, eu vou entendendo e aí, né, vou procurando aplicar essas coisas. Os pedacinhos de esperança, né? Eu conto como surgiram os pedacinhos de esperança, aquela historinha que eu já contei aqui, né? Que eu tenho a ideia de fazer suspiro, mas eu não tinha dinheiro. Aí eu vou lá no mercado, que era em frente à minha casa, e peço a ele se ele pode me dar 1 dúzia de ovos e 1 quilo de açúcar. E aí começa o pedacinhos de esperança. Porque ele não só me emprestou, né? Porque aí eu disse que eu ia pagar em suspiro. Mas aí ele fala para mim: não, você faz e coloca aqui no mercado. E assim começou os pedacinhos de esperança. E lá no Grupo Chico Xavier, eles colocavam uma cestinha, eu chegava com os meus suspiros, colocava na cestinha. Cada um pegava o seu pacote durante a reunião e no final. E aí no final da reunião tinha uma cestinha lá já com o dinheirinho, né? Que todo mundo que levou pedacinhos de esperança deixava o dinheirinho. E foi isso que me levantou no momento difícil. Essa história é linda, é a minha história, né? E assim começam os pedacinhos de esperança, que são os meus suspirinhos, né? O chocomel. E aqui eu conto por que pedacinhos de esperança, né? E aí, de repente, né, muda tudo, porque eu venho fazer uma cirurgia no Rio e meu pai me chama para morar em Petrópolis, para voltar para Petrópolis. A minha mãe estava com pressão alta, e aí eu fico naquela dúvida e resolvo vir. E aí, quando eu chego, né, aí quando eu começo a contar de Petrópolis,
Aí me vem a galera, né? O Petrô, o Primeiro Amor, o Primeiro Baile do Havaí, né? Feito, decorado pela minha mãe, por todas as mulheres de diretores da época do Petropolitano. O meu irmão Cláudio, né? A minha infância, o meu avô, a minha avó, a minha família, né, que a gente se reunia. Eu conto sobre tudo, a família Isaac, a família Domingues, e a minha faculdade, né, meu curso superior, a minha adolescência, a minha vida no Rio, quando eu conheci, né, o Crazy Dog, que é o pai da minha filha, o papai Crazy. O mundo online na minha vida, né? Quando eu entrei para a educação à distância, que eu fui ser assessora da Ana, uma linda, que ela era responsável pela educação à distância da Castelo Branco, né? E ela tinha um projeto na Universidade da Espanha. E aí eu aprendi tudo sobre educação à distância, né? Foi uma coisa linda. E depois a Roberta, né? Roberta Françosi me recebe, acredita em mim, na Estácio. E aí começa a minha vida na online, na Estácio, onde eu conheço a Sâmia, a Tatá, o Ricardo, a Abraim, enfim, não vou nomear porque eu seria injusta, né? Todos, a família Estácio, meus queridos amigos que estão comigo até hoje, que a gente se reúne até hoje. E não dá tempo de falar nome de todo mundo, mas no meu livro tá todo mundo aqui, tá? E aí eu conto sobre morar em Petrópolis, sobre ser anjo na vida das pessoas, né? Porque as pessoas falavam que eu era um anjinho. Então eu falo isso, as coisas feitas com amor têm outro sabor, tanto para quem faz quanto para quem recebe, doar e receber. E aí eu tenho um reencontro, né? A magia das 7 letrinhas, quando eu fecho essa gaveta dessa história linda. E aí começa a minha história com o pessoal da anos 80, né? A Lapa, enfim, tanta coisa, né? Meu Deus, tanta coisa. Blues na banca, né? Na banca do blues. Tuberculose. O tratamento no SUS, pelo SUS, né? Super acolhida aqui em Petrópolis, no Hospital Nelson Saerp hoje, né? Foi ali. E obrigada a todos, em especial o doutor Henrique, né? Que era o que fez o meu tratamento da tuberculose. Fiquei curada, reencontrei um namorado, aquele crazy dog, aquele crazy louco, que foi muito fundamental nesse tempo da tuberculose. E aí, quando eu fui liberada, a gente já viveu nossa história de amor como se ela nunca tivesse acabado. E voltamos, né? E aí, logo depois, em outubro, eu fiquei grávida. E aí eu perdi. E eu fiquei grávida, e, meu Deus, eu fiquei grávida desse maluco, não sei o quê. E eu nunca quis ser mãe. Mas na hora que eu perdi, aí é que eu vi o quanto eu queria ser mãe. Então eu falo, tão pouquinho tempo já tinha o teu lugar. Tanto que agora ficou esse vazio. Vai demorar um pouquinho para mudar esse sentimento estranho que está no meu coração. Mas Papai do Céu sabe tudo. Fortaleça, ilumine, guie a mim e ao Marcelo, que está tentando e vai conseguir se melhorar. Marcelo enfrentando a bebida, né? Enfrentando uma internação no Padre Quinha, enfim, tudo isso passando. E aí eu perdi meu bebê. E aí, depois de 1 ano, eu fico grávida de novo, no mesmo mês, em outubro. E aí, tudo vai ficando lindo, né? Essa